Tem gente muito boa no mercado, como o senhor Luiz Barsi, que fala que não vale a pena investir fora do Brasil, as oportunidades de verdade estão aqui. Agora, tem gente muito boa também, como o Bruno Perini da vida, que comenta, pô, se o Brasil tem 0,7% do PIB mundial, por que é que eu vou investir todo o meu dinheiro aqui? Aí o ponto que fica é, será que vale a pena investir dinheiro lá fora ou se não vale mesmo? Vamos ver isso aqui com provas e fatos no vídeo de hoje. Só que antes, me conta você investe tudo no Brasil, investe de forma mais diversificada? Conta aqui nos comentários. Primeira pergunta do vídeo, o Brasil é mesmo o país das oportunidades? Tem gente que diz que sim, em alguns períodos diferentes, como por exemplo, porque o Brasil é o país das oportunidades? Isso aqui foi lá em 2014. Aí já vem uma outra opinião do Estadão. O Brasil é um país de oportunidades, uma afirmação no começo de 2023 ali, ou seja, praticamente 10 anos depois. E aí a gente olha para um gráfico como esse, que mostra o índice Ibovespa dolarizado e cada uma das crises que a gente viveu também, independente dos presidentes, das crises, ao longo desses últimos mais de 60 anos. E o que a gente vê claramente é que a direção do mercado brasileiro de ações, ela é ascendente, claramente ela é para cima. Então, sim, olhar para esse contexto histórico do Brasil mostra que aqui sim é um país de oportunidades, na bolsa pensando em mercado de investimentos. Agora, será que investir lá fora também não carrega as suas grandes oportunidades? Principalmente quando a gente foca em lembrar das grandes crises que a gente viveu no Brasil, como por exemplo o período entre 2012 e 2016, onde só o Brasil viveu uma crise muito forte, sendo que o restante do mundo inteiro estava voando. É justamente em momentos como aqueles que a gente viveu, ou então quando um governo de esquerda ganha a nova eleição, que muita gente fala, é agora então a hora de dolarizar seu patrimônio, sair com dinheiro do Brasil. E aí a gente começa a ver notícias como essas, com recessão à vista é hora de investir no exterior. E aí isso confunde a cabeça de muitos investidores que acham que investir fora do Brasil é o que vai mudar a vida deles. E aí começam a procurar coisas cada vez mais exóticas, como por exemplo investir em ações indianas e diversificar ainda mais seus ativos. Ou investir na Argentina, pensando no grande potencial de ganhos, principalmente com a taxa de juros mais alta por lá. O que, na maioria das vezes, é muito mais perda de tempo do que qualquer outra coisa. Então, vendo tudo isso, voltando para o cerne, será que vale a pena investir no exterior mesmo ou não? Para que a gente não chegue com uma opinião já pronta aqui, vamos analisar prós e contras de investir lá nos Estados Unidos, por exemplo. O primeiro ponto negativo que eu diria de investir lá fora é que se a gente for olhar em termos de dividend yield, ou seja, distribuição de dividendos, vindas do mercado lá americano, o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, atualmente a gente vê um dividend yield que ele é na média mais baixo do que a gente está acostumado. Algo entre 1 a 2 ou até mesmo 3% em alguns casos, isso ao ano em dólar. Então vamos listar isso aqui como um ponto contra. Segundo ponto contra, a gente tem as taxas de conversão ao mandar dinheiro lá para fora, como por exemplo é o caso do IOF, cobrado de 0,38%. Inclusive, a última vez que eu mandei remessa de capital lá para os Estados Unidos, na minha nota de corretagem tinha ali a linha somente do IOF sobre a remessa do câmbio. Agora, essa parte do custo de envio de remessa pode ser facilmente resolvida, uma vez que a gente pode investir, por exemplo, no IVVB11, que é uma forma de investir no mercado americano, só que aqui dentro do Brasil ainda. Beleza, então esses seriam alguns contras de se investir no mercado americano. Vamos pensar nos prós também, nem tudo é contra. E o primeiro deles que eu diria é que o dividend yield, apesar de ser mais baixo quando a gente olha numa fotografia atual, ele tende a ser mais crescente do que no Brasil. É só a gente pegar o caso, por exemplo, do ETF NOBL, que lista as empresas aristocratas lá dos Estados Unidos. Essas que são empresas que aumentaram o seu dividendo por 25 anos seguidos. E no top 10 de posições ali desse ETF, a gente vai ver grandes empresas como a ExxonMobil, a Caterpillar, a Emerson Electric. E se a gente vai analisar uma delas apenas, como a ExxonMobil, por exemplo, e olhar para os dividendos delas ao longo dos últimos anos, a gente vê claramente uma curva ascendente de crescimento ano após ano desses dividendos. Isso sem falar na regularidade de pagamento trimestral que acontece com muito mais clareza nas empresas dos Estados Unidos, o que não é comum de ver aqui no Brasil. É muito difícil ver uma empresa reloginho assim, que a cada 3 meses paga dividendos sem falhar há muitos anos. Então, o dividend yield crescente e consistente seria uma coisa a favor de investir lá nos Estados Unidos. Um segundo ponto positivo é que o mercado de ações no Brasil e o mercado de ações nos Estados Unidos, eles são descorrelacionados. E a gente mediu isso numa chamada matriz de correlação que você vê aqui na tela, quando a gente pega o índice Ibovespa e compara ele com o índice S&P 500,
a gente vê que a correlação desses dois índices, na verdade, ela é negativa de praticamente 10%. Ou seja, isso quer dizer que na grande maioria das vezes, quando o índice de ações do Brasil está subindo, o índice de ações americanas está caindo ou está de lado pelo menos, mas eles não costumam se movimentar os dois para o mesmo lado com a mesma intensidade. E isso é extremamente positivo, uma vez que ativos descorrelacionados trazem uma ótima diversificação para o investidor. Já vou te mostrar isso mais na prática. Mas vamos continuar aqui nos pontos positivos de se investir nos Estados Unidos. Um outro ponto positivo é que a economia dos Estados Unidos cresceu muito mais que a brasileira, isso é incontestável. Inclusive, a maioria das fortunas dos grandes investidores que a gente estuda lendo livros veio de lá. O Warren Buffett, o Howard Marks, o próprio Joel Greenblatt, que escreveu esse livro aqui, que embasa boa parte das nossas estratégias sistemáticas aqui no Clube do Valor. Eles nunca investiram ou investiram muito pouco aqui no Brasil, por exemplo. Se a gente for lembrar, há pouco tempo atrás, numa reunião anual da Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, que ficou para a história, essa frase extremamente simples, mas extremamente marcante que ele trouxe, ressoa na cabeça dos investidores até hoje. Nunca aposte contra a América, no caso ali, os Estados Unidos. Justamente trazendo à tona a força econômica que os Estados Unidos têm, o que acaba impulsionando as empresas de lá. Então é só investir nos Estados Unidos que eu vou ganhar dinheiro? Na verdade, não. Nenhum investimento funciona assim. Você precisa investir do jeito certo. Por isso que eu e o meu time aqui do Clube do Valor escrevemos um e-book com tudo o que você precisa fazer para investir no exterior e ser muito bem sucedido nessa tua empreitada. É só você baixar esse e-book nesse link que eu vou deixar aqui em cima ou no primeiro link da descrição do vídeo também. Tá, a gente deu alguns prós e contras aqui e aí a gente começa a entender um pouco isso. Agora, vamos analisar com dados se quem investiu lá fora teve sucesso ou não. Para isso, eu vou te mostrar uma comparação muito simples. Olha esse gráfico aqui com a linha amarela que mostra a performance do índice S&P 500 visto em reais nos últimos mais de 20 anos. Tá, a gente viu ali que basicamente R$1.000 viraram quase 60 mil reais. E aí nesse mesmo gráfico, vamos colocar agora o índice IBRX, que pega as 100 maiores empresas do Brasil e comparar esses dois gráficos. Ora, em termos de rentabilidade, a gente vê que as duas bolsas elas renderam praticamente a mesma coisa no final do dia. Só que qual é o ponto principal aqui? Dentro desses mais de 20 anos, tiveram momentos que foi melhor investir na bolsa americana, já tiveram momentos que foi melhor investir na bolsa brasileira. Só que aqui entra o poder da diversificação. Lembra que eu falei que esses dois ativos eles são descorrelacionados entre si? Então, se a gente juntar os dois numa carteira de investimentos, a gente pode ter um resultado muito melhor. E foi justamente isso que aconteceu no que a gente chama de estratégia Bull Bear, que basicamente pega uma carteira que é metade ações brasileiras e metade ações internacionais, sempre rebalanceando e voltando para essa mesma proporção. O resultado da estratégia Bull Bear está visto na linha azul desse gráfico, ou seja, ao juntar os dois ativos, você teve uma performance muito melhor do que qualquer um dos dois ativos isoladamente. Então aqui o que a gente vê é que assim, você pode gostar de investir mais no exterior ou gostar de investir mais no Brasil. Agora, em termos técnicos de conceito de mercado financeiro, ativos descorrelacionados como esses dois costumam produzir resultados muito mais positivos para o investidor. Então a gente não pode simplesmente fechar o olho para isso. Felipe, então é só eu pegar metade do meu dinheiro e colocar no Brasil e metade lá nos Estados Unidos? Olha, isso pode ser um começo, mas tem formas muito mais bem estruturadas para você montar uma carteira de investimentos que realmente seja eficiente. Como modelos como esse, por exemplo, que trazem investimentos em renda variável, buscando justamente a diversificação ótima entre ativos de risco, mas também não esquecendo da parte de renda fixa, para que a diversificação para o investidor seja o mais ótima possível. Agora, lógico, uma carteira como essa é para um investidor um pouco mais conservador, tem muito mais renda fixa. E existem modelos para investidores muito mais arrojados, mas que buscam o mesmo conceito de diversificação como esse aqui que está na tela para vocês. É esse caminho que vai te levar a ganhar dinheiro tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos de forma otimizada. E é por isso que, ao olhar para um backtest de uma carteira com essas proporções, por exemplo, a gente vê uma rentabilidade nos últimos pouco mais de 20 anos que superam bastante o CDI e praticamente triplicam o que o índice Bovespa rentabilizou. Então, se você se sente de alguma forma inseguro em como é que você vai fazer esse balanceamento, ter uma carteira otimizada com vários ativos do mercado e ainda ganhar muito mais dinheiro com isso, com menos risco, se possível, você precisa participar de uma consultoria gratuita para conversar 1 hora com um dos nossos especialistas de investimentos aqui do Clube do Valor. É exatamente um plano como esse que ele vai te mostrar. No mínimo, você vai ter uma segunda opinião profissional da forma como você investe hoje. Para você participar, é só clicar nesse link, preencher um formulário que vai aparecer. Tá no segundo link da descrição do vídeo também. Eu vou te esperar por lá. Dito isso, eu te mostrei prós, te mostrei contras, te mostrei provas e como fazer para investir melhor no exterior. Agora, se você quer ver como acumular R$1 milhão em até 5 anos, nos próximos 5 anos, eu espero, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te mostrei exatamente como fazer isso. Vou te esperar por lá.